estamos nós mais uma vez para o nosso Café com Prosa, Bíblia e Oração. Esse é o nosso primeiro vídeo que decidimos publicar para que outras pessoas tivessem a oportunidade também de serem edificadas e de acompanhar esses estudos. Café com Bíblia e Oração nasceu da necessidade, uma fundamentação e uma base bíblica, um pano de fundo que desse para ajudar as nossas irmãs queridas a terem uma ideia, uma visão panorâmica dos livros da Bíblia. Nós já temos feito dos 39 livros do Antigo Testamento e nessa nova sessão que decidimos gravar e publicar para que vocês também tenham oportunidade de serem abençoados, nós iniciaremos a visão panorâmica dos livros da Bíblia com o primeiro evangelho, o Evangelho de São Mateus. E é o nosso desejo que vocês sejam abençoados. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, mais uma vez nós nos inclinamos diante de Ti, com expectativas em nosso coração da Tua bondade a ser manifesta sobre nós nessa tarde. Obrigada por mais esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de termos acesso à Tua bondosa presença pelo novo e vivo caminho percorrido por Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de termos as Sagradas Escrituras ao nosso acesso para meditação, para estudo, para melhor Te conhecer, para melhor Te fazer conhecido. Tu és a pessoa mais importante neste momento, Senhor. E nós temos certeza, nós somos conscientes das nossas limitações. A Tua palavra se discerne no Espírito. E nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para compreendê-la. Ajuda-me, Senhor. Ajuda cada uma das minhas irmãs e também as pessoas que estarão, Senhor, acompanhando estes estudos bíblicos. Que seja para a edificação do corpo, Senhor. Que seja para fortalecimento da fé e do discipulado que as pessoas têm realizado, têm feito e decidido a seguir a Ti. Como Senhor, como Mestre, como Deus, como Pai Eterno. Ajuda-nos nessa tarde. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Então vamos aqui para a nossa visão panorâmica dos livros da Bíblia, iniciando com o primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus. Mas eu tenho certeza que as irmãs estão lembradas, porque nós estudamos os 39 livros do Antigo Testamento. E o último livro do Antigo Testamento, qual foi? Malaquias. E depois de Malaquias houve um silêncio de Deus por mais de 400 anos. E nós lembramos, pela visão panorâmica que nós tivemos do livro de Malaquias, que Israel estava numa estagnação espiritual. Malaquias foi levantado por Deus como profeta para tentar acordar, exortar o povo, porque a vida espiritual estava estagnada. E esse é o risco que toda prosperidade traz. A pessoa alcança o topo do conhecimento, da carreira. E Israel, na sua espiritualidade, estava eufórico, estava feliz, porque havia voltado do exílio. O templo havia sido reconstruído. Mas havia negligência, havia estagnação, havia religiosidade, não havia sinceridade, dedicação, empenho no relacionamento com Deus. Malaquias foi o último profeta que Deus levantou para que Israel voltasse à dedicação das suas vidas na comunhão com Ele. Vamos agora para o nosso Evangelho de Mateus hoje. Mateus figura como uma ponte de ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Por 400 anos, Deus permaneceu em silêncio. Nenhum profeta foi levantado para falar da parte de Deus. Nada foi adicionado à Torá, os livros do Velho Testamento.
Todos os profetas silenciaram. Durante este período, novos impérios do Oriente Médio emergiram com poder e também caíram. A pequenina nação de Israel continua a sofrer nas mãos destes grandes impérios. Durante este período agora, debaixo do poderio da Grécia e de Roma. Até que, de repente, algo sobrenatural acontece. Nasce um bebê. Mas trata-se de um bebê sobrenatural, nascido de uma forma diferente de todos os bebês que já havia nascido na face da terra. Ao introduzir este bebê que crescera na pessoa de Jesus Cristo, o livro de Mateus inicia uma nova e surpreendente seção das Sagradas Escrituras, conhecida como o Novo Testamento. Mateus deixa sua intenção ao escrever este livro já bem definida. Qual era a intenção desde o primeiro versículo? Mateus desejava claramente conectar a chegada de Jesus Cristo com a sequência das revelações mencionadas pelos profetas dos 39 livros do Antigo Testamento. Jesus era judeu. Mateus afirma, declarando ser ele o filho de Abraão. Por que Abraão? Abraão foi o judeu, foi a pessoa a quem Deus prometera que através dele todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Mateus começa declarando: esse bebê, nascido de forma sobrenatural, é filho de Abraão. Ele também afirma ser Jesus um rei, o filho de Davi. E assim Mateus, de forma ousada e profunda, se mune de provas para comprovar a sua audaciosa declaração de que este Jesus, da humilde cidade de Nazaré, verdadeiramente é o Messias, o Redentor prometido por Deus a Israel no Antigo Testamento. E aqui está de forma bem clara o propósito do Evangelho de Mateus. Mateus tem o desafio, Mateus tem o alvo de provar que este Jesus, nascido de forma sobrenatural, é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Pessoas do mundo todo esperavam pela chegada do Messias, especialmente os judeus. A sua vinda mudaria completamente a história da humanidade, dividindo-a em duas seções: antes de Cristo e depois de Cristo. Os judeus acreditavam que a vinda do Messias mudaria a história de toda a humanidade. Mas esta dúvida pairava na mente deles: será que este filho do carpinteiro de Nazaré poderá ser mesmo o nosso tão esperado rei? Para responder de forma bem fundamentada, Mateus começa seu livro com a extensa genealogia de Jesus. O que é uma genealogia? Trata-se de uma longa lista de nomes que muito raramente atrai a atenção e o interesse das pessoas de um modo geral, mas unicamente para as pessoas, para as famílias interessadas ou envolvidas naquela linhagem familiar. Para estas pessoas, a leitura desta longa lista de nomes tem importância, né? E elas fazem essa leitura com bastante interesse. Qual seria então a importância das raízes de Jesus? Eu sei que muitas pessoas, muitos leitores sem tanta familiaridade com a Bíblia vão ter dificuldade de começar a ler o livro de Mateus exatamente por causa dessa leitura cansativa da genealogia. Ali, Mateus destaca 14 gerações de Abraão, que fora o judeu,
o primeiro israelita a quem Deus prometera, a partir dele, as bênçãos para todas as famílias da terra e o Redentor, o rei que viria para salvar a nação de Israel. Então, de Abraão a rei Davi são 14 gerações. De Davi ao exílio da Babilônia, mais 14 gerações, né? E do exílio, quando eles retornam, que é quando nós estudamos em Malaquias, do exílio até o nascimento de Jesus, mais 14 gerações. De uma maneira geral, assim, antes de nós entrarmos propriamente nas razões e na importância da genealogia de Jesus, ele escreve com um objetivo claro: este Jesus que nascera entre nós, vindo da pequena cidade de Nazaré, este é o Messias, o Rei, o Redentor, o prometido no Antigo Testamento. Então ele teria mesmo que se fundamentar bem para comprovar historicamente, inclusive, de que Jesus era o Rei que Deus havia prometido enviar para livrar o seu povo. E este livro, este Evangelho de Mateus, foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo. Mateus escreve com este claro objetivo: ele é o Messias. Ele mostra a linhagem judaica de Jesus para provar historicamente. Então, Mateus escreve sobre a linhagem judaica de Jesus. Ele descreve como aconteceu o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, a escolha dos 12 discípulos apóstolos. Ele descreve o ministério messiânico de Jesus, demonstrando o poder de Jesus. Ele descreve sobre a prisão, o julgamento, a morte e a ressurreição de Jesus. No Evangelho de Mateus, nós temos 4 seções, as mais importantes dos ensinamentos de Jesus, e que eu gostaria de dar para vocês numa visão panorâmica geral, para que vocês tenham este pano de fundo sobre o Evangelho de Mateus. Vocês podem abrir as vossas Bíblias e vão acompanhar comigo. 5 sessões dos ensinamentos mais importantes de Jesus. A minha Bíblia tem as letras vermelhas, que são as palavras que foram pronunciadas pelo próprio Jesus. Então essas 5 sessões dos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar nos seguintes capítulos. O primeiro e mais importante sermão de Jesus se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho que escreveu Mateus, o Sermão da Montanha. Depois nós vamos encontrar no capítulo 10 de Mateus a segunda sessão dos ensinamentos de Jesus. Aqui Jesus descreve as importantes instruções acerca de missões, de evangelismo. O que é essencial para falar, para compartilhar, quem deve compartilhar o Evangelho, o que levar, o que não levar, são instruções importantes que Jesus ensinou e deu para os seus discípulos. Depois nós vamos encontrar no capítulo 18, a terceira sessão dos ensinos de Jesus está no capítulo 13. Capítulo 13 de Mateus. Que sessão, que ensinamento Jesus destaca nesta sessão de ensinos? Ele destaca numa sequência variada de inúmeras parábolas os segredos do reino de Deus. Ele faz comparações, ele destaca e ele ensina acerca das características, os critérios do reino de Deus, para se entrar no reino de Deus. Então, a partir do capítulo 13, ele faz uma sequência de ensinos a partir de ilustrações, parábolas. Depois nós vamos no capítulo 18, nós vamos encontrar a 4ª sessão dos ensinamentos de Jesus. No capítulo 18, Jesus vai ministrar
para a igreja. E Jesus destaca que a igreja é uma comunidade, um grupo onde ele se faz presente, um grupo de pessoas que ama a ele. Mas ele destaca também nessa sequência de estudos como se resolver conflitos dentro da igreja. É o famoso capítulo 18 de Mateus, e Jesus ministra, Jesus ensina sobre como se resolver os conflitos entre os irmãos dentro da igreja. Ele fala sobre o perdão, como confrontar um irmão, uma conversa, um disse-me-disse dentro da igreja. Está aqui nos ensinamentos de Jesus no capítulo 14. Depois, a outra sequência de estudos de Jesus, nós vamos encontrar do capítulo 23 ao 25. Aqui, de uma forma enfática, Jesus confronta os religiosos de sua época. Aqui ele não mede palavras e ele condena a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, que estavam mais preocupados com o legalismo, com o ritualismo, do que com a essência do amor, da manifestação, da compaixão e da graça. Aqui dos capítulos 23 a 25, ele confronta a religiosidade e a hipocrisia dos religiosos. Aqui também nessa sequência, até o capítulo 25, Jesus destaca a necessidade de vigilância. Temos que vigiar, porque tribulações virão. Ele fala do princípio das dores e ele fala do juízo final. Então, estas são as 5 sessões de ensinos de Jesus mencionados no livro de Mateus. Voltemos agora para a nossa apostila. Eu tentei dar para vocês, nessa visão rápida, uma visão geral dos ensinamentos, principais ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus. Então a minha pergunta foi: por que razão, qual seria a importância de Mateus ter destacado a genealogia de Cristo logo no início do seu Evangelho? Lendo aqui a nossa apostila, as raízes mostram a história das vidas conectadas. Desta forma, o livro de Mateus não inicia diretamente com o nascimento de Jesus, mas com a longa lista dos ancestrais, fazendo a conexão perfeita de suas raízes. Mateus deveria ter pensado assim: se Jesus verdadeiramente é o Messias, a lista de seus ancestrais deve perfeitamente comprovar a veracidade desta reivindicação de que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Todo estudante de história sabe que um rei não clama para si esse título do nada. Um rei deve pertencer a uma linhagem real. Assim, Mateus traça a linhagem de Jesus, a partir do pai dos israelitas, os povos judeus, né? Esse foi quem? Abraão. Pois foi Abraão o primeiro que recebeu a promessa da vinda do Messias, do Redentor prometido a Israel. E depois desta citação de 14 gerações antes de Abraão, é que Mateus menciona as gerações posteriores ao grande rei de Israel, o rei Davi. Conexões entre o Velho Testamento. Depois de fazer o registro da linhagem familiar de Cristo, Mateus faz a narrativa do nascimento de Jesus. Já no capítulo 2, né? Já é no capítulo 2. Ele descreve exatamente como fora o nascimento de Jesus. Mateus fundamenta com este seu registro, que for escrito no Velho Testamento, mencionando passagens bíblicas
mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. O que é que eu estou querendo dizer? Mateus enfatiza essa expressão. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então Mateus usa essa expressão inúmeras vezes no seu evangelho. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora falado pelo profeta. Dezenas de vezes Mateus menciona essa expressão no seu livro. Assim, o primeiro dos livros do Novo Testamento figura como o Evangelho que faz a perfeita conexão entre o Velho e o Novo Testamento. Como já mencionei, Mateus inicia seu livro com as raízes genéticas de Jesus. Mas no desenrolar do livro, ele também destaca o contraste entre o Messias que ele conhecera. Mateus andou com Jesus. Mateus fazia parte da lista dos discípulos e apóstolos de Jesus. Então, no seu livro, ele destaca esse contraste entre o Messias que ele conhecera e o Messias sonhado, pintado pelos judeus. Jesus, o rei de fato esperado há mais de alguns milhares de anos. Porém, Mateus destaca que ele veio para estabelecer um reino bem diferente daqueles que os judeus estavam esperando. Eles esperavam um rei guerrilheiro, estavam dispostos a pegar nas armas, na espada e de forma bélica lutar pela libertação de Israel. E não foi esse o reino que Jesus veio anunciar. Como ler o livro de Mateus? Mateus coleciona os ensinamentos de Jesus apresentados por ele mesmo em 5 distintas porções, e eu já mencionei para vocês. E agora eu só vou ler e vocês me acompanham na nossa apostila. A primeira seção destes ensinos está registrada, como já falei, no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A segunda seção dos ensinos está registrada no capítulo 10, quando Jesus dá importantes instruções aos seus discípulos sobre a importante missão deles no desafio da pregação das boas novas do Evangelho. A terceira grande seção dos ensinamentos de Jesus registra uma coletânea de parábolas sobre o reino dos céus e estão registradas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. No capítulo 18, nós temos ensinamentos de Jesus ministrando sobre a igreja, como sendo uma comunidade, e ele destaca também o caráter dos seus verdadeiros discípulos. Como deve ser o caráter de um verdadeiro seguidor de Jesus? Mateus descreve utilizando as próprias palavras de Jesus nos seus ensinamentos. A quinta seção de estudos está registrada dos capítulos 23 a 25, quando Jesus expõe os seus pensamentos e os seus ensinos sobre a hipocrisia dos religiosos, aqueles que deveriam ser os guias, os líderes. Jesus chamou eles de guia de cegos. Também Jesus destaca nas suas declarações, os acontecimentos vindouros, futuros e escatológicos. Assim vemos na visão panorâmica de Mateus, que Mateus nos oferece, Jesus como sendo o cumprimento da esperança profética dada por Deus a Israel. Jesus cumpre na sua pessoa todas as profecias do Antigo Testamento mencionadas sobre o Messias vindouro. A saber, o modo como Jesus nasceu está registrado por Mateus, capítulo 1, 22 a 23. O lugar do seu nascimento, que foi também profetizado no Antigo Testamento, Mateus destaca no capítulo 2, 5 e 6. O regresso do Egito, a sua residência em Nazaré, todas essas profecias messiânicas do Antigo Testamento, Mateus cuidadosamente destaca aqui em seu Evangelho.
ele é apresentado como aquele para o qual estava predito um precursor messiânico. Eu acho que ele estava a falar de João Batista, o precursor que viria antes dele. O território principal do seu ministério público, Mateus destaca no capítulo 4, 14 a 16. O seu ministério de cura, a sua missão como servo de Deus, os seus ensinos por parábolas, que foram profetizados também no Antigo Testamento, a sua entrada triunfal em Jerusalém, a sua prisão. Então Mateus mostra detalhadamente todas as profecias messiânicas cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Que características especiais nós poderíamos destacar do livro de Mateus? Mateus é o mais judaico dos 4 evangelhos. Contém a exposição mais sistemática dos ensinamentos de Jesus, de seu ministério de cura e de libertação. Não que os outros evangelhos não façam menção disso, mas eu estou a dizer que Mateus faz de uma forma sistemática, didática, progressiva, do ponto de vista de metodologia de ensino. Outra característica do Evangelho de Mateus, ele identifica os eventos da vida de Jesus com o cumprimento do Antigo Testamento. Outra característica, menciona o reino dos céus inúmeras vezes, dado a entender reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. Mateus destaca os padrões da retidão do reino de Deus. Se no Antigo Testamento se dizia olho por olho, dente por dente, agora o nível de exigência, o padrão de obediência que Jesus inaugura no reino a que ele veio inaugurar é bem mais alto. No Antigo Testamento se matava fisicamente. Agora Jesus diz o quê? Se tu no teu coração desejar a morte do teu irmão, já és assassino. Se no teu coração tu desejares a mulher do próximo, no teu coração já adulterou. Então Mateus mostra que o nível de exigência, o padrão de submissão aos ensinamentos de Deus para as características do seu reino são bem destacadas no Evangelho de Mateus. Os padrões da retidão para aqueles que não só vão ver o reino de Deus, mas vão entrar e viver e expor e expressar o reino de Deus. O poder divino, ora em operação no reino, ora em operação sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios e sobre a morte. Mateus mostra isso em seu evangelho. Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Isso está em Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Temos aqui algumas perguntinhas para reflexão. E nesse momento, no nosso Café com Prosa, Bíblia e Oração, eu peço a participação de vocês. Jesus descreve as características dos fariseus, dos hipócritas religiosos de sua época. Pergunto-vos, mas como descreveríamos nós, os fariseus dos nossos dias? Se nós abrirmos aqui em Mateus, qual foi o capítulo que eu falei? Quando Jesus confronta, Mateus capítulo 23. Aqui é um confronto de Jesus em relação à hipocrisia, o legalismo, a religiosidade. A minha pergunta para a nossa reflexão nessa tarde é: como descreveríamos os fariseus dos nossos dias? Como caracterizaríamos os fariseus que identificamos nas nossas igrejas no dia de hoje?
Outra pergunta mais profunda ainda. Existe em você mesmo que nos assiste, em você mesmo que nos acompanha nesses estudos aqui da palavra, existe em você algum traço ou característica dos fariseus do tempo de Jesus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Como é, Maria José, que você descreveria? Você consegue identificar, baseada na Bíblia, características dos hipócritas religiosos, idênticas àquelas que Jesus identificava? Sim. Como identificar um fariseu nos nossos dias? A falta de compromisso com a palavra de Deus. Falta de compromisso com a palavra de Deus. Dizem algo, mas não vivem na realidade. E nós constatamos isso quando convivemos mais de perto com essas pessoas, mesmo somente dentro da igreja, porque denota, sobressai muito o que está dentro dos seus corações. Conseguimos identificar que a maior parte dos fariseus da atualidade falam muito em amor ao próximo, mas não amam na realidade do próximo, não corrigem, não identificam o pecado, não ensinam corretamente a Bíblia, são falhos nessa área. Muito obrigada, Maria José. É muito fácil identificar um fariseu religioso dos nossos dias, olhando para as próprias dicas e sugestões e passos seguidos pelo próprio Jesus. A ênfase que a Maria José quis dar é uma discrepância entre a teoria daquilo que se ensina e aquilo que se demonstra na sua vida prática. Dando continuidade aqui às nossas perguntas para reflexão, né? Porque quando nós nos expomos e debruçamos-nos estudando a palavra de Deus não volta vazia. E se nós temos um coração sensível, o Espírito de Deus fala conosco. Por isso eu gosto de terminar o nosso estudo sempre com esta reflexão. Como está a minha vida? Me enquadro dentro daquilo que eu li? E nessa pergunta que eu fiz, que a Maria José já respondeu acerca dos líderes religiosos dos nossos dias com as mesmas características dos fariseus da época de Jesus. A segunda pergunta é mais pessoal, é mais desafiadora para cada um de nós. Existe em mim mesma algum traço ou alguma característica dos fariseus do tempo de Jesus? Nós sabemos que somos pecadoras salvas por graça, cujo processo de transformação, de santificação, está em contínuo progresso, ajustamentos. Mas vamos aqui para nós. Irmã Cesaltina, existem traços de farisaísmo, de legalismo na sua vida, que é a exposição das palavras de Jesus no livro de Mateus? Sim, às vezes, tal e qual como Paulo diz, eu faço aquilo que eu não quero fazer, às vezes, ou ouvir uma certas, sou seduzida a entrar também nessa, ou até em murmuração, mas eu tenho que olhar para mim, dentro de mim, e ver se aquilo que eu estou a fazer se está relacionado com o que Deus quer de mim. Eu não quero ser como os fariseus antigamente, que ver só o travo no olho do meu irmão e não ver no meu. Estou tentando melhorar e pensar que seja assim. Está bem, faz bem. Ao murmurar, ou ouvir uma murmuração, não seguir com a murmuração, ao criticar algo, antes de criticar, ver se realmente está a ser correto.
Para isso, nós estamos aqui a aprender e ser corrigidos com a palavra e com a irmã. Tá bem, muito bem. Adália, gostaria de acrescentar? Continuando o que a irmã Saltina diz, temos é que continuar a procurar sempre não atingimos a perfeição, mas melhorar cada dia com aquilo que vamos aprendendo com a Bíblia e com quem sabe mais para nos ensinar, porque é fácil de facto criticar ou comentar alguém, ou dentro da igreja ou fora, mas temos de facto olhar para dentro de nós e ver, então, mas e a minha vida, como é que está? E aquilo que eu disse, como é que eu tenho procedido? Eu não sou melhor, é uma das coisas que eu tento sempre, não é julgar, mas quem estiver à frente da igreja, digamos, ou mesmo fazendo parte do corpo da igreja, fazer sempre com humildade e não para nós, mas para Deus. Ninguém é dado por ninguém e quando acontecem os erros só temos a pedir perdão e não repetimos mesmo. Amém. Tá bem? Terminamos aqui mais um Café com Prosa, Bíblia e Oração. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu costumo dizer para as irmãs que a visão panorâmica dos livros da Bíblia que nós temos estudado todas as sextas-feiras aqui é apenas a tentativa de colocar sal na boca de vocês para que tenham mais sede e vão mesmo estudar a palavra. Quando forem ler os livros, tem aqui um pano de fundo, uma compreensão. Espero que isso tenha lhes ajudado. Se gostaram do nosso estudo, se inscrevam no canal, dão o seu like para que nós possamos estar aqui alegres, cheias de vontade de compartilhar, de aprender, de se expor à palavra e deixar ser moldada por elas. Deus abençoe. Amém.